hoje nós vamos conversar sobre um tema aí bastante interessante, que se chama o namoro de adolescentes na internet, né, pela internet. E foi uma live que foi solicitada, né, por uma das minhas seguidoras. E então, quando ela me falou no tema, eu achei o tema bastante instigante, conversei com ela, ela me contou o que estava acontecendo, e eu vou trazer um pouco dessa experiência, né, que eu vivi com ela aqui para vocês, porque eu acho que a experiência dela, a situação que ela está vivendo, pode ser uma situação que você também esteja vivendo aí em casa, não é? Afinal de contas, nós estamos numa pandemia e o mundo na internet, né, o mundo virtual, o namoro virtual acaba sendo uma coisa muito frequente na vida dos nossos meninos e das nossas meninas. Então, eu acredito que esse seja um tema que pode interessar para muitas de vocês. E por isso eu aceitei prontamente, né, quando ela me pediu para eu fazer uma live sobre esse tema, eu achei muito legal. Aliás, deixo aqui, né, já declarado para todas vocês, se vocês estiverem vivendo alguma situação, que vocês queiram que eu fale a respeito dessa situação, manda um direct para mim, né, manda uma mensagem para mim e eu converso com vocês e a gente então, se é um tema que eu vejo que é um tema que pode ser do interesse de muitas mães, às vezes tem situações que são muito peculiares, né? Mas um tema como esse, por exemplo, como foi me sugerido, falar sobre o namoro pela internet com os adolescentes, né? Que os adolescentes estão vivendo, então eu achei bastante interessante e abro esse espaço para vocês, para quando vocês quiserem, né, conversar comigo, me sugerir algum tema, fiquem à vontade, podem mandar lá no meu direct, que a gente conversa e eu faço como eu fiz com essa minha seguidora, eu faço com vocês também, como eu já fiz outras vezes também, né? Teve um outro tema também, agora eu nem me recordo direito qual foi, que também, do namoro dos filhos, dos irmãos, né? Como lidar com o namoro entre irmãos, né? Postiços, na verdade. Esse também foi uma live que me foi sugerida. Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre o namoro de adolescentes pela internet, né? Então nós vamos ver como é que acontece isso na internet, o que é esse namoro, né? E como que a gente pode proceder diante de uma situação como essa, né, que os nossos adolescentes estão convivendo. E eu sei que muitos de vocês, né, sofrem quando esse interesse dos filhos começam a acontecer, né? Ou seja, eu sei que todo dia tem uma mãe que está aí sofrendo porque a filha diz que quer namorar, ou o filho que começou a namorar. E acho, né, eu acredito que sofre muito mais quando percebe, como foi o caso dessa minha seguidora, que esse namoro ele está acontecendo pela internet, né, de uma forma virtual. E mais, no caso dela, como vocês vão ver, não é só que estava acontecendo pela internet, é que a filha dela, até agora, só se interessou em namorar com alguém que fosse pela internet. Então, isso é que estava deixando ela mais preocupada, né? Então, o que ela me contou é que a filha dela tem aí por volta de 15, 16 anos, né? Então tá naquela idade que realmente é uma idade que elas se interessam por namorar. As meninas nessa idade já estão bastante, né, ligadas nessa coisa do namoro, e os meninos também, né? Tá em plena adolescência, né? Naquela adolescência que a gente fala que a adolescência de fato, né? Adolescência de fato, ela tá ali já envolvida por esses interesses, né? Então, ela disse, Lena, eu não sou contra que a minha filha namore, eu até quero que ela namore, eu sei que ela está numa idade que ela tem que namorar, eu só não queria que ela ficasse presa a um namoro só pela internet, né? Isso que está angustiando essa minha seguidora. E ela me contou que a filha dela é uma menina assim, que ela tem um bom relacionamento com ela, que elas conversam, que ela é afetuosa, né? Que ela tem assim, uma boa amizade. E a menina também tem, além de uma boa amizade com a mãe, né, ela também tem amigas e é muito ligada, principalmente à família, elas moram no interior, então elas têm
estão ligadas muito à família, então tem primas da mesma idade. Então, ela tem uma boa convivência, né? Ali com outras pessoas da sua faixa etária, né? Do seu mesmo top, né? Como a gente diz. E ela então, como as primas sempre, todas as primas dela, cada uma estava namorando, ela disse, olha, eu acho que por conta dessa história, ela acabou indo buscar na internet, e ela não estava namorando, então ela acabou indo buscar na internet para ver se chegava a alguém, e ela acabou encontrando um namorado. Isso aconteceu antes da pandemia. E ela encontrou um namorado e começou a se relacionar com esse namorado na internet. Só que esse namorado era uma pessoa muito pesada, era uma pessoa que estava botando a filha dela muito para baixo, né? Que ela percebia que a menina, sabe, começou a ficar triste, começou a ficar se sentindo culpada com as coisas tristes que esse namorado contava para ela. O namorado era, sabe, falava que queria se suicidar, tinha uma conversa, né, muito pesada nesse sentido com a filha dela, e ela viu que a filha começou a sentir o que o namorado sentia, a se envolver demais com esse namorado, e ela começou a ficar preocupada, e com razão, né? A gente tem mesmo que ficar preocupada diante de uma situação como essa. E aí a mãe entrou no Instagram do garoto, né? Foi lá ver quem era esse garoto, que é um ponto importante quando os nossos filhos estão namorando virtualmente, né? Uma coisa, né, que vocês vão ver mais no final, quando eu colocar aqui o meu conselho, né, o que eu acredito que pode ser importante a gente fazer para poder ajudar os nossos filhos. Um deles é a gente conhecer, e foi o que ela fez. Ela foi lá e foi ver quem é esse garoto. Ela entrou no Instagram dele, foi lá, viu que o menino postava umas coisas assim muito tristes, muito deprimentes, né? Coisas de suicídio, coisas de morte, e ela ficou muito preocupada, e ela pediu para que a filha terminasse esse namoro com ele. E a filha dizia que não dava, que ela gostava muito dele, e ela então resolveu ir conversar, né, diretamente com esse garoto. Então ela entrou no perfil dele e acabou entrando em contato com ele, e pediu para que ele não mais procurasse a filha dela, né? E aí é um ponto, né, que a gente tem que estar atento, porque, de uma certa forma, a gente querer que os nossos filhos acabem o namoro de um dia para o outro, isso é uma coisa que não é possível, né? Não é porque eles não querem ou não entenderam aquilo que a gente está querendo para eles. É porque, como eu já trouxe aqui para vocês outras vezes, quando eu falei sobre paixão, quando eu falei sobre, né, encantamento, sobre o amor, esse sentimento é um sentimento que está fora do nosso controle. Esse sentimento não atende a uma questão, né, da mãe desejar que a gente... da mãe desejar que o seu filho namore ou a sua filha namore com aquela ou com aquela outra pessoa, e aí ele naturalmente, só porque a mãe pediu, vai lá e aquele sentimento que tinha, sabe, vai embora. Não vai, né? A gente sabe que não vai. Então, não adianta a gente, sabe, insistir numa coisa que é praticamente impossível os nossos filhos terem. Eu sei da preocupação, eu sei o quanto é difícil, mas a gente precisa encontrar estratégias que sejam mais eficazes, porque a gente simplesmente querer que eles terminem um namoro não vai acontecer. E obviamente, né, foi o que aconteceu com ela. Ela viu que ela não acabava o namoro, esse relacionamento demorou bastante tempo, e ela, inclusive, chegou a colocar sua filha para fazer... para ir numa psicóloga, para ajudá-la, né, a entender o que estava acontecendo com ela, que eu acho que foi um procedimento bastante interessante nesse sentido, né, de ajudá-la a entender o que é dela, separar, né, o que é dela, o que é do namorado, para ela não se envolver dessa forma. E isso, gente, muitas vezes pode acontecer não apenas com o namoro virtual, mas também no namoro mesmo presencial, às vezes com amizades, né? Eu lembro, né, que tem meninas, teve mães já que me procuraram da menina, você, por exemplo, ter amigas que são muito pesadas.
Então, às vezes, para o adolescente, é mesmo muito difícil eles fazerem essa separação sozinhos, né? O que é meu, o que é do outro. E quando a gente, como mãe, não consegue ajudar, percebe que você já esgotou, né, os seus recursos, a ajuda de um psicólogo é sempre bem-vinda nesse momento, para que o psicólogo ajude, de fato, a ela encontrar, né, e fazer se encontrar e fazer essa separação do que é dela e do que é do outro, né? Então, isso é uma coisa que foi bastante positivo na atitude que ela teve, né? E ela, então, conversou bastante com a filha, falando para ela que ela precisava, né, ter um namoro que não fosse um namoro virtual, que ela tentasse buscar um namoro presencial, porque o namoro presencial é um namoro que é muito mais saudável, é um namoro que você tem uma convivência muito maior com essa outra pessoa. Mas ela, né, a filha, na verdade, disse para a mãe que tudo bem, que ela ia tentar, e até tentou, e até estava começando a se envolver com uma pessoa presencialmente quando veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, ela voltou para a internet. Voltou para a internet e acabou arrumando um outro namorado. E ela, então, pediu de novo, a mãe, então, de novo, fez o mesmo circuito, né? Ela tentou que a filha terminasse esse namoro, mas a filha dizia que ela estava apaixonada, que não ia terminar o namoro. Ela, então, fez o mesmo caminho, pediu para que o garoto terminasse o namoro com a filha. Enfim, agiu de um jeito que, obviamente, criava-se um conflito e acabava esse namoro terminando, né? E ela está muito preocupada, porque ela acredita que a filha precisa viver essa experiência. O que fazer, né, para as nossas filhas não namorarem virtualmente? Eu acho que a gente não pode fazer nada para impedir, porque a gente não vai conseguir impedir, né? Então, que elas vão namorar virtualmente ou presencialmente. Agora, a questão aí, né, fica no como que a gente vai ajudá-la a administrar isso. Porque um namoro que começa virtualmente, ele pode se tornar um namoro presencial também. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, se eu não posso impedir algo, eu preciso me aproximar disso, né? A gente sabe que a internet, né, ou seja, que o medo, né, que a gente tem da internet é um medo razoável, é um medo que faz sentido. A gente não conhece. Primeiro, a gente conhece muito pouco desse mundo. O mundo da internet é um mundo muito amplo e mais um mundo que os pais não conseguem junto com os filhos naquela hora. É um mundo que é um mundo só deles. Então, o que vai com eles? A bagagem que a gente consegue construir com os nossos filhos. Então, se você tem essa possibilidade de ampliar a bagagem para você poder ter segurança naquilo que o seu filho ou sua filha faz, é o que vai te tranquilizar, é o que vai te ajudar. Agora, claro que eles estão vivendo num momento da vida que é um momento ainda de construção, inclusive de construção de pensamento, de construção de entendimento, ou seja, eles estão num momento que fisicamente, cognitivamente, né, psicoemocionalmente, eles ainda não são capazes sozinhos, pela sua pouca estrada também, de ter um discernimento e que, portanto, precisam muito da nossa ajuda. E mais, a gente ainda é responsável por eles. Não é à toa, né, que é só a partir dos 18 anos que eles atingem a maturidade, que eles vão poder responder por eles sozinhos. Então, esse é um momento que a gente tem que estar ali próximo para poder ajudá-los a enxergar não só nesse mundo presencial, mas nesse mundo virtual. E como é que você vai ajudá-los a enxergar nesse mundo virtual, um namoro virtual, que ainda é uma coisa muito desconhecida para a gente, né? E que você provavelmente não teve a oportunidade de viver, porque quando você era adolescente ainda não era assim uma coisa tão comum, já existiam essas possibilidades, mas não era tão comum quanto é hoje se namorar virtualmente, né? Por outro lado, quem é esse adolescente? Esse adolescente é uma pessoa que está vivendo um momento
que é um momento onde está se acostumando com esse novo corpo, está se acostumando com esse novo jeito, né, de ser, de pensar, né, de ver o mundo, com muitas novidades, com muitas descobertas e com muita insegurança, com muita vergonha, às vezes com muita timidez. Então a gente vai ver, né, que a internet ela se torna um ambiente propício, né, para esse mundo da internet, né? Então, você tem essa característica. Por outro lado, você também tem uma outra característica do adolescente, que é exatamente, né, tá num lugar, tá num momento, eu não sei se está pedindo para participar junto comigo, a Deise Fernandes. Se for, Deise, me manda um direct depois me dizendo, e a gente pode até combinar para você entrar ao vivo junto comigo. No momento não vai dar, tá bom? Mas eu gostaria muito de ter você ao vivo aqui comigo um dia. Me manda um direct que a gente combina, tá? Então, um adolescente, ele está num momento, né, que ele, como é que eu diria? Ele está num momento que ele consegue pensar de uma forma abstrata, né? Ele consegue se relacionar com alguém, mesmo que esse alguém não esteja ali presente, que esse alguém, ele esteja, como é que eu diria, dentro, né, de um processo como esse, que é o processo virtual. Por quê? Porque ele já está com a sua capacidade, Vixe Maria, sumiu o nome, a sua capacidade, né, de abstração se desenvolvendo. Então, mesmo que ele não esteja com alguém ali no concreto, ele consegue já, né, vislumbrar o que pode estar do outro lado, ele consegue lidar com esse tipo de situação, né? Ele vive nesse momento, que é um momento que as fantasias, os devaneios, né, a imaginação é muito fértil. E ele está ali vivendo todo aquele processo, né, de experiências mentais. E que o amor platônico, ele acaba se tornando, nesse momento, um encontro muito importante, porque ele não está sendo checado ali presencialmente. Ele está sendo checado muito mais, né, no seu mundo dos pensamentos do que nas suas próprias atitudes, muito mais no seu mundo das palavras do que das suas próprias reivindicações, seus próprios comportamentos. Então, a internet também favorece a isso. Além disso, esse adolescente, né, ele está no momento que, ao mesmo tempo, quer ser admirada, quer ser desejada, quer ficar, quer namorar, né? Mas também está num mundo hoje que a gente está limitado nessa possibilidade de encontros por conta da pandemia. E por conta também, muitas vezes, da condição desse adolescente, que pode ser mais tímido, que pode ser que tenha mais dificuldade de se relacionar socialmente com as pessoas, ou mesmo de fazer amizade, a internet, ela acaba sendo um lugar, né, que favorece a isso. É claro, né, que a gente sabe que a internet é um lugar que tem muita gente má, que pode, sabe, machucar os nossos meninos e as nossas meninas. A gente sabe que a internet é um ambiente, né, onde as pessoas podem construir personagens, não sei exatamente ela que está ali, e sim alguém mais velho, alguém com intenções que possam colocar os nossos adolescentes em risco. A gente sabe, né, que a internet, a gente pode pôr em prática as fantasias que a gente quiser, inclusive aquelas que podem se colocar em risco, né? Nossa, agora quase deu um nó na minha língua. A gente pode se colocar em risco, como, por exemplo, né, a fantasia, sabe, de dançar, de se despir, de mandar nudes, de mandar mensagens em condições que são em condições de intimidade, que isso depois pode vir a ser compartilhado, né, com outros,
como a gente já viu tantos casos, tantas situações que já foram por aí colocadas, né? Então, a gente sabe, né, que a internet, ela também, ela pode fazer com que uma pessoa ela se manifeste na internet de um jeito muito arrojado, muito desenvolvido, que sabe que dá conta de tudo, e na vida presencial ser alguém que tem problemas mesmo de se socializar, problemas, sabe, de ser muito tímido, de não conseguir extravasar e nem se relacionar de uma forma adequada com as outras pessoas. A gente sabe que a internet, ela acaba dificultando, né, o desenvolvimento social, exatamente porque, como ela favorece determinadas características que a gente tem dificuldade no social, né, por exemplo, de encontrar a sua tribo, é muito mais fácil. Eu ponho lá, eu quero encontrar um fulano que seja assim, que goste de dançar, que goste de música pop, que goste da literatura romântica. Sabe, a internet vai me levar para aquela figura que eu estou ali selecionando. Diferente do presencial, que você chega numa festa, você chega num show, você chega num determinado ambiente, ou mesmo na escola, ou em outras circunstâncias, que você não sabe, né, quem é que está lá. Você vai se aproximar, alguém vai te apresentar, você vai se aproximar, vai ter que aprender a puxar um diálogo, né, desenvolver um diálogo, aprender a conversar, saber o que o outro pensa, ouvir, olhar no olho e ver se aquela pessoa que está lá, que está ali do seu lado, se ela te interessa, se ela não te interessa, se ela não te interessou, como se desvencilhar dessa pessoa, ou como, sabe, sair sem que você ofenda, sem que o outro fique constrangido. Então, existe um trabalho, né? É mais trabalhoso. A internet não dá, ela limita o nosso adolescente, porque essa experiência você acaba não precisando desenvolver para lidar na internet. Uma outra coisa que a gente sabe também, né, que a internet pode travar aí na vida dos nossos filhos, é que, sabe, tem a realidade, tem gente que traz mesmo a sua realidade, que conversa sobre o que está acontecendo consigo, mas tem outras, né, que vão trazer não a sua realidade, mas vai trazer perversão, vai trazer situações que, sabe, não tem nada a ver, né? Situações que a gente quer distância delas na vida dos nossos filhos. E que o sexo virtual é o único tipo de sexo que pode acontecer. Então, ele vai estar ali presente. E, obviamente, né, depois de uma semana, a pessoa está ali num convívio, porque do mesmo jeito que ela se torna intensa, ela é intensa, mas é superficial. Mas a pessoa tem a sensação de que ela já está íntima do outro que está ali do outro lado. E essa sensação de que está íntima é que faz com que a gente ache que já conhece o outro. Só que tem uma diferença entre você conhecer o outro, porque você convive com ele, e você conhecer o outro através da internet, porque o que você conhece é o que essa pessoa te conta que ele é, ou que ela faz, né? O que ela é. Então, você, de fato, não tem esse conhecimento da pessoa que está lá do outro lado. Você tem o conhecimento daquilo que a pessoa diz que ela é, que ela faz. Então, mas para o adolescente, e ainda mais nesse momento da adolescência, que eles acreditam que aquilo que eles entenderam é a verdade, né? É o todo. Então, muitas vezes, eles embarcam nessa sensação, né, de que eles têm um conhecimento profundo sobre o outro e que adquiriram uma intimidade muito grande e, com isso, baixa a guarda. E aí, é na hora que baixa a guarda, que os riscos, né, a vulnerabilidade deles acaba surgindo com muito mais intensidade. Então, a gente sabe que a internet tem tudo isso. Mas, por outro lado, a gente sabe também, né, que a internet é uma ferramenta maravilhosa, né, gente? É ela que permite que eu esteja aqui com vocês. Ou seja, eu estou aqui hoje em São Paulo falando com vocês e vocês estão, sabe, em vários lugares aqui do Brasil.
Então, é ela que permite que a gente se conheça, que vocês possam saber o que eu penso, vocês possam saber, né, o que eu falo, né, vocês possam tomar conhecimento disso, como a sua filha ou o seu filho vai poder, ao mesmo tempo, vai poder também entender e reconhecer, né? Conhecer outras pessoas através da internet. Então, a internet, ela aproxima as pessoas, né? Ela cria a oportunidade da gente se aproximar de outras pessoas, da gente conhecer outras pessoas. E principalmente... Ai, só um minutinho. Pronto, ninguém vai me importunar mais. Desculpa, gente. Ficou aqui o telefone tocando. Acontece às vezes. Então, vejam, até quebrou meu raciocínio. Então, a ferramenta, a internet é essa ferramenta que permite que a gente encontre pessoas e, principalmente, que a gente encontre pessoas que sejam pessoas muito mais próximas aos nossos interesses de um jeito muito mais rápido, né? Então, se eu quero encontrar alguém que goste de dançar, eu boto lá, eu quero encontrar alguém, sabe, que goste de dançar. E aí, você encontra forma, você encontra uma não, você encontra várias, você pode conhecer no mesmo dia, sabe, várias pessoas. E quando que no presencial você tem essa mesma oportunidade? Então, a internet dá essa oportunidade, né? A vida pela internet, sabe, ela pode ser uma verdadeira aventura, e mais, uma grande aventura amorosa. E uma grande aventura amorosa com uma probabilidade muito grande de você encontrar pessoas que, sabe, sejam do seu interesse, de ter um parceiro que seja alguém que tenha características, ou que pelo menos diz que tem características, né, características que você deseja, que você admira, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né, que a internet traz. A gente não pode negar isso, porque se a gente nega, a gente cai num absurdo. Então, a gente precisa entender que existe essa possibilidade. E também entender, não, o sexo virtual vai estar presente? Sim, o sexo virtual está presente. Daí, eles não fazem sexo? Fazem, mas fazem de um jeito diferente, né? Que é o sexo virtual. Então, ele é um mundo que pode expor, a gente pode nele expor as fantasias também, do mesmo jeito que pode ser ruim, também pode ser bom, porque o fato de não estar perto, você dá muito mais margem a esse tipo de pensamentos, né? E, ao mesmo tempo, né, se não gostar, se não está mais afim, é muito fácil também de se livrar da pessoa. É só dar um delete, né, tchau, e vai embora. Como aqui, tá gostando da minha conversa? Fica. Não tá gostando da minha conversa? Sabe? Se manda. E tchau, né? Então, isso é muito... É um jeito de se relacionar, que é um jeito de se relacionar que tem suas vantagens, mas traz também, né, as suas desvantagens. E uma coisa que a gente precisa entender nessa experiência do namoro virtual, o que acontece nesse namoro virtual, né? Então, eles conversam, eles têm essa possibilidade maior, pelo menos é o que eu vejo eles colocarem, né? Porque no namoro virtual há uma possibilidade maior deles entenderem mais o pensamento do outro, né? Ou seja, a aparência física, a forma física do outro, ele tem menos significado do que a parte intelectual, a parte do que gosta, o que deixa de gostar, enfim, dos seus interesses, né? Então, eles conversam bastante. Então, é um espaço onde o diálogo surge com bastante intensidade, né? Conhece muitos pensamentos. Há a possibilidade do olho no olho, há também essa possibilidade de olho no olho, desde que eles possam conviver, fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? De fazer uma live e eles poderem conversar, né? Tem aqueles aplicativos de encontro, né? Não aplicativos de encontro amorosos, mas
da gente conversar como o Zoom, como o Meeting, enfim, como o Skype, ou seja, que você possa conversar, ver o outro lado do outro lado. Então, isso também é possível. Eles sentem mais vontade, né, para se expor, porque a pessoa não está ali perto, né? Então, quando você não está diante do outro, você pode talvez se sentir mais à vontade nesse tipo de situação, e principalmente porque essa pessoa que está lá do outro lado é uma pessoa que não convive com seus amigos, não convive com a sua família, então eles se sentem mais à vontade para se expor, né? Então, ele tem sensações eróticas por palavras, por imagens. Então, muitas vezes, essa história do nudes acaba ficando muito mais forte em função do jeito como eles vão ter que se estimular sexualmente, né? E outras atividades que eles podem fazer juntos também. Então, por exemplo, eles podem, para tentar se conhecer melhor, né, a gente vai ao cinema com o namorado. Já que não dá para ir junto ao cinema, eles podem assistir um filme juntos. Então, eles podem fazer um jogo juntos. E existe, inclusive, aplicativos que eles conseguem assistir, né, filmes ao mesmo tempo. Então, eles assistem ao filme e vão se falando pelo chat do lado, fazendo comentários. E depois eles conversam a respeito do que foi visto. Então, isso também é um jeito dela conhecer, ou dele conhecer o outro, né? Eu até estava conversando com meu filho hoje, e querendo saber, tem algum jogo que as pessoas jogam, podem jogar juntas, né? Ao mesmo tempo? Pode, tem aplicativos que eles podem fazer isso. Também é uma forma da sua filha ou seu filho conhecer melhor com quem eles estão lidando, sabe, brincarem na internet, de jogar algum jogo que seja do interesse deles, porque na hora que eles vão criar estratégias para esse jogo, ele pode dizer lá do outro lado que ele é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito que abre sempre a mão para o outro, e aí, de repente, no jogo, sabe, ele se mostra. Então, se ela diz alguma coisa e a forma como ele lidar com ela nesse jogo, vai mostrar um pouco, né, da sua postura, das suas atitudes frente a determinadas situações, determinadas circunstâncias. Então, isso é uma coisa que pode ajudar sua filha ou seu filho a conhecer melhor com quem ele está se relacionando lá do outro lado, né? Então, essas são algumas coisas que podem acontecer, né, no namoro virtual. Eu não sou uma entendida, né, de namoro virtual, mas a gente também pode ver, né, porque aí a gente compara. E como é que é o namoro presencial? No namoro presencial, o que a gente ganha, né, de experiência? A gente é ali o olho no olho, a gente sente o cheiro do outro, a gente toca, é tocada, a sensação. Ou seja, as sensações e os estímulos sexuais, eles são muito mais presentes no nosso contato, na nossa presença, né? Quando a gente está ali no namoro presencial. A gente tem sensações muito mais aguçadas, ou seja, não precisa apelar tanto para imagens como é necessário com o virtual, porque você tem outras fontes, né, de gatilhos eróticos que estão presentes ali com o outro. É alguma coisa que te aconteceu naquele momento, sei lá, você está com vontade de comer um chocolate e o outro vai lá e te traz um chocolate, e aí, sabe, são gestos que vão te fazendo querer bem ou reconhecer atitudes, né? Então, você tem mais oportunidade para observar essa pessoa que está do teu lado do que quando você está no namoro virtual. Conviver com o jeito dessa pessoa ser, dele lidar. Às vezes tem coisa que essa pessoa faz que você não gosta. O namoro presencial, ele te ajuda a se desenvolver. Se essa pessoa vale a pena, você vai tentar encontrar um meio de aprender a conviver com essa pessoa. Então, o namoro presencial, ele te treina mais para você aprender a conviver com o outro, a conviver socialmente, né? Diferente do virtual, que quando isso acontece, você vai lá e bota o delete, cancela, né? Ontem eu aprendi um vira ghost, ou seja, vira fantasma, né? Ou seja, você some da vida do outro e pronto, dá um sumiço, né? E acabou. Então, no presencial, você não pode, né, virar ghost, você não pode sumir da vida do outro,
Porque tem escola, tem o seu endereço, tem o encontro com os amigos, tem uma série de outras situações que te envolve e te coloca de volta nesse circuito. Então, isso é uma coisa que o namoro presencial, ele te desenvolve muito mais nesse sentido, né, de aprendizagem do relacionamento e do teu mundo social, né? Você aprende a lidar com essa relação a dois com muito mais facilidade, né, por um lado, do que o virtual, eu imagino. Na verdade, eu sei muito pouco, porque eu nunca vivi um namoro virtual, mas então, o meu conselho, né, do mesmo jeito que aconselhei essa mãe e aconselho aqui quem está vivendo situações como essas. E, gente, se vocês quiserem fazendo alguma pergunta, podem perguntar, tá? Então, o meu conselho é, primeiro, gente, vamos aprender com os nossos filhos, né? Vamos aprender com eles. Porque se você nunca viveu um namoro virtual, como eu nunca vivi, é importante que a gente saiba deles, né? Como é que é um namoro virtual? Me conta, sabe? Eu nunca vivi um namoro virtual. Me conta aí, filha. Me conta aí, filho. Como que é esse namoro virtual? Em vez da gente simplesmente ir contra, da gente simplesmente botar o nosso preconceito, vamos aprender com eles. Então, esse é um ponto importante que eu quero trazer aqui hoje na nossa live. É a gente aprender com os nossos filhos. Parece que os nossos filhos não têm nada para nos ensinar, mas tem muita coisa. E uma coisa muito importante, ouvi-los, né? Então pergunta, mas ouve, vai aberta, não vai com preconceito, não vai, sabe, já botando defeito na história. Vai para ouvir. Filho, eu quero entender como é que funciona esse namoro virtual. E ela vai te contar, ele vai te contar como é que funciona esse namoro virtual. Você vai perguntar o que acontece nesse namoro. Né? Peça para ela te explicar, ou para ele te explicar como é que funciona, como é que vocês encontram, como é que você sabe isso, como é que você, sabe, reconhece, sabe, se ela te diz, não, eu estou apaixonada, eu amo meu nome. Por quê? O que ele diz, o que ele faz, o que ele fala, ou que você observa, que te despertou esse bem-querer, que te despertou esse interesse. Que características que ele tem. Então, você vai ajudando a sua filha ou seu filho a conhecer também com quem ele está se relacionando ou com quem ela está se relacionando. E aí, quando a gente entende o que está acontecendo com os nossos filhos, a gente consegue ter uma conversa melhor, a gente consegue orientá-lo de uma forma mais adequada. E ver até se há, de fato, motivos para você ficar preocupada. De repente, saber, filha, mas qual é a sua intenção com esse menino? Ou, se é o teu filho, qual é a sua intenção? Ou seja, quais são os seus objetivos? Quando você namora com alguém virtualmente, você quer exatamente o que com essa pessoa? Porque muitas vezes a gente vai com o sentimento, não, mas aí... Como é que, sabe, é só um namoro rápido, é uma experiência fortuita, ela, sabe, essa pessoa não está interessada em namoro sério. Mas será que a minha filha com 14, 15, 16 anos, ela precisa ter um namoro sério? Será que ainda não é hora dela se divertir? Não é hora dela conhecer pessoas, saber o que essas pessoas pensam, saber como essas pessoas agem, aprender a lidar com essas pessoas, sabe, de repente... O namoro virtual, ele pode fazer às vezes e ajudar com o namoro que a gente fazia, né, platônico, que estava só a gente que namorava. O virtual tem ainda um elemento a mais, que é além do platônico, que você pode elocubrar aí as suas fantasias, os seus desejos, você ainda pode jogar isso para o outro e o outro te dá um retorno. Então, ele pode ser um tipo de namoro que pode ser muito produtivo no desenvolvimento da nossa menina ou do nosso menino. Desde que eles possam contar com a sua ajuda, eles possam contar com o seu suporte, para que eles não caiam em uma circunstância ou em uma situação que seja perigosa, né? Que eles corram risco. E nada, né? Quer dizer, ninguém melhor do que os pais, principalmente a mãe que está ali perto, que sabe muito mais do que está acontecendo ali com eles. Desculpa.
para ajudá-los a entender, né, com quem eles estão se relacionando. E aí, a gente pode fazer uma ponte, né? O que eu tenho para dizer para essa minha seguidora, assim, a gente pode fazer uma ponte agora para o namoro presencial. Então, tá namorando virtualmente, só tá namorando virtualmente. E outra coisa, né? Lembra quando eu falei para vocês conhecer com quem ela está se relacionando? Não entrar em contato com ele, como, por exemplo, a minha seguidora fez, entrar em contato direto com ele. Mas sim, entrar em contato com ele, sim, mas através da sua própria filha, ou do seu próprio filho, pedir para que eles te apresentem. Se fosse no presencial, o que você faria? Você não ia pedir para conhecer? Para algumas famílias, o namoro virtual é mais confortável, porém também é preciso estar presente nesse processo também. Exatamente, Socorro. Então, uma das formas da gente estar presente é exatamente essa. Pede para tua filha, né, no caso, quando é a menina, no caso do menino, teu filho, para te apresentar, que você quer conhecer. Depois que ela te explicou o que é, como é que funciona, que você percebe que ali não está tendo risco e que, sabe, você pode querer saber, você deve querer saber mais um pouco, pede a tua filha para te apresentar a esse namorado. Ela pergunta se você o conhece, você já viu ele, você já conversou com ele através da internet, vocês fazem, né, tipo vídeo, né, comunicação em vídeo. Se ela diz que sim, então, se ela diz que não, estimula ela a fazer essa comunicação em vídeo. E depois que ela tiver feito, pede para que ela te apresente, para que um dia você venha e encontra com ele, conversa com ele ou com ela, enfim, vocês fazem então essa ponte. E você pode aproveitar, se ele mora na mesma cidade, ou mesmo que more em uma outra cidade, se essa pessoa tiver condições, e você convidar para vir à sua casa, de convidar para ir à sua cidade. Né? Conversa também, procura saber quem é a mãe, procura saber quem é o pai, né? Procura entrar em contato com esse pai, fala com ele, pergunta se pode conversar com a sua mãe, conversar com o pai, mas faz as coisas na presença, de uma forma clara, não por trás. Ah, não vou conversar com o pai dele, com a mãe dele e faço a coisa por fora. Não, faz pela frente. Com a comunicação com eles entrando no processo, porque assim eles estão entendendo que eles não estão, sabe, sendo colocados de lado, a vida é deles e somos nós os adultos que decidimos tudo, que resolvemos tudo. Não, se envolva e envolva eles também nos seus procedimentos, porque isso pode fazer com que você conheça melhor. E a partir do momento que você conhece, você pode avaliar melhor se você tem mesmo que ficar preocupada ou não, né, com o que está acontecendo. Porque à medida que a gente tem mais conhecimento, a gente deixa de funcionar através, né, daquele filho que a gente tem aqui, idealizado na nossa cabeça. Né? Os medos que a gente tem na nossa cabeça. É claro que os medos da minha seguidora faz todo sentido. Eu, no lugar dela, também ficaria preocupada. Mas preocupada em ir buscar. E o que a gente pode fazer é ir buscar, para resolver essa preocupação, a gente ir buscar, então, formas de conhecer o que está acontecendo, avaliar esses riscos e tomar as providências que precisam ser tomadas para que a gente conviva de uma forma saudável com o nosso filho, com a nossa filha. Porque, às vezes, aquilo que a gente estava pensando, a gente criou um medo tão grande que esse medo talvez não tenha necessidade dessa dimensão tão grande, né? Então, a gente precisa avaliar, entender o que está acontecendo e avaliar. E, para isso, nada melhor do que a gente ouvir os nossos filhos, aprender com os nossos filhos. E, ao mesmo tempo, para que a gente possa estimulá-los aquilo que a gente gostaria, espera, tem como valor e quer que aconteça, a gente também precisa contar para a nossa menina, para o nosso menino, por que a gente quer isso, né? E trocar experiências. Então, ela acabou de contar como é o namoro virtual, conte para ela, então, como era o namoro presencial.
Ou até comece contando como era o seu namoro presencial. Como foi que você conheceu o seu namorado? Ou com quantos namorados você namorou? Como é que foi? Como é que era conhecer aquele namorado? Como era começar esse namoro? Como era terminar esse namoro? Como era vivenciar esse namoro? Então, contar o que você sabe, o que era que você gostava desse namoro presencial. Que coisas boas tinha nesse namoro presencial. Mas contar também as coisas chatas que também tem no namoro presencial. As coisas mais difíceis desse namoro presencial. Ou seja, contar como foi que você viveu. Porque quando você troca experiências, a tua filha, o teu filho se torna mais próximo de você. Se a gente chega com tudo pronto, se a gente chega, né, com tudo já realizado e julgando o que está acontecendo com eles, isso fica bem mais difícil, né? É isso que eu trago muito no Papo Firme, né? O método que eu ensino no meu curso Papo Firme de diálogo é exatamente nesse sentido da gente aprender a trocar com os nossos filhos. E porque quando a gente aprende a trocar sobre temas principalmente ligados à sexualidade, a gente consegue chegar mais perto dele, a gente consegue ter mais clareza sobre o que é que eu tenho que conversar com meu filho, o que ela está precisando de mim, o que ele está precisando de mim. Aquilo que eu ensinei para ele foi suficiente? Então, essas respostas a gente tem quando a gente consegue construir um diálogo. E quando você consegue construir esse diálogo, que é um diálogo de troca, esse diálogo fica cada vez mais claro para você. Você consegue ter muito mais clareza sobre o que você precisa conversar com seu filho, né? Ou com a sua filha. Sim, os filhos se sentem mais próximos e aprendem muito mais. Bem melhor do que aprender com outras pessoas e amigos. Então, Tereza, Socorro, exatamente. E quando a gente está mais próximos, que a gente conhece, a gente também fantasia menos, porque a gente também tem muita fantasia que a gente faz aí em relação aos nossos filhos. E a gente vai poder ver naquilo que está acontecendo, né? A gente vai poder ver quais são as necessidades deles. E de acordo com aquelas necessidades, a gente então atua, porque senão, às vezes, a gente vai atuar... Nossa, mas tem uma pessoa aqui que está querendo falar comigo e acaba me chamando por aqui. Mas depois eu falo com essa pessoa, ela vai ter que aguardar um pouco. Então, veja, essa é uma situação que a gente precisa se aproximar deles, porque o mundo virtual... Você não pode estar lá com ele como no presencial. No presencial você observa, o menino fez uma cara feia, o menino, sabe, fez um comportamento que você não gostou, você já está vendo como é que ele procede. Mas no virtual você não está junto. Então, o caminho que você tem é de você estar próxima da sua filha, do seu filho, deles aceitarem conversar com você sobre essas questões, e para isso você precisa conquistá-los. Você precisa trazer o quê? Aquelas informações que, de fato, eles estão precisando. E não apenas as dores e os medos que a gente está sentindo naquele momento, né? Porque aí a gente está olhando muito mais para aquilo que a gente gostaria e muito menos para aquilo que, de fato, o nosso filho ou a nossa filha está precisando naquele momento, né? Quando dialogamos com os filhos, estamos criando proteção em vez de muros. Exatamente, Cavalcante. A gente está construindo ali um canal, né? A gente está construindo ali um meio de chegar perto deles, né? E deles chegarem perto da gente. E que quando você não conversa, quando você não conversa, quando você só imagina e chega com tudo pronto para eles e julgando, o que vai acontecer? Aí sim, vai ter um muro. Mas quando você dialoga, você entende o outro e você percebe as necessidades, tanto dele quanto as suas necessidades, o que você faz? Você cria uma negociação. E essa negociação que é o pulo do gato na relação entre mães e filhos. A gente precisa aprender a negociar, né? Isso. Fazer pontes, exatamente. Então, a gente precisa, para fazer essa ponte, a gente tem que saber o quê? Tem que saber o seu lado e tem que saber o lado do outro.
E aí vocês vão construir essa ponte através do que é que você, como mãe, valoriza, tem expectativas e deseja que aconteça com a sua filha ou com o seu filho nesse sentido. O que é que o seu filho ou a sua filha tem de desejos, de valores, de expectativas com relação a essa situação que eles estão vivendo. E aí vocês vão negociar. O que você suporta naquilo que está acontecendo? Então, por exemplo, você suporta que a sua filha fique o dia todo, passe o tempo inteiro só no celular, namorando no celular? Provavelmente não. Então, você vai colocar os seus limites. Então, vocês vão estabelecer quais são os seus limites, quais são os limites dela. Ela também, por exemplo, você diz, não, você só vai falar com o seu namorado uma vez por semana. Será que ela aguenta só falar uma vez por semana? Ela também vai te dizer. Então, vocês chegarem a acordos que sejam possíveis. Claro, tem uma situação, é uma circunstância de risco, é uma situação que está pondo a sua filha numa condição de risco, ou o seu filho, aí você tem que tomar uma atitude mais rigorosa e mais drástica em relação a isso. Agora, se não é essa circunstância, você vai poder ver se você pode abrir mão ou não de determinadas situações. Mas isso você só vai conseguir fazer quando? Quando você conversar, quando você tiver um diálogo, quando você conseguir ouvir, né, o que o seu filho, a sua filha tem a dizer e eles te ouvirem, que é isso, né? O diálogo é essa troca dos dois. E para isso a gente precisa conversar com o outro, né? E não apenas um falar. Então, essa proposta, né, é uma proposta que pode trazer clareza sobre esses namoros, né, que eles desenvolvem aí na internet. E você ter um conhecimento maior. E aprender com eles, né? Poxa vida, não sabia como era, não sabia que era assim. Né? Eu lembro quando eu comecei o meu mundo aqui na internet com vocês, eu também não sabia fazer um vídeo pela internet, não sabia fazer uma live. O que era uma live? Como é que... Nossa, para mim era tudo uma coisa monstruosa. Né? Então, quando a gente não conhece, a gente tem muitos fantasmas. Quando a gente vai embarcando, né, devagarinho nesse mundo, você vai entrando, e acho que a pandemia, né, ela forçou todos nós a se envolver muito mais com esse mundo virtual, a gente acaba tendo aí hoje uma convivência maior com esse mundo aí da internet, entendendo um pouco mais nesse mundo aí da internet. Então, esse foi um dos pontos, né, que eu conversei com ela e que eu quis trazer hoje aqui para a gente conversar também. A gente ainda tem aí alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu estou aberta aqui para a gente conversar a respeito do namoro pela internet. Tá bom? Então, enquanto vocês não vão fazendo perguntas, então eu quero só relembrar quem chegou aqui depois. A partir de hoje, as minhas lives semanais vão acontecer às quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 13 horas. E na semana que vem, eu vou estar voltando de viagem na quinta-feira e no final de semana eu vou ter um final de semana de uma imersão, né, de um treinamento que eu faço. Só elogiar, obrigada, socorro. De um treinamento que eu faço aí desse mundo digital, né, para entender como é que funciona esse mundo digital aí dos trabalhos digitais. E vai ser sexta, sábado e domingo, então eu vou estar nessa imersão. Então, na semana que vem, eu não farei nenhuma live. Então, eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar para vocês aí nos meus canais uma live que já foi feita, uma aula que eu já dei anteriormente, né? Uma aula gravada, não vai ser live, tá? Na semana que vem. Mas, em compensação, na outra semana, eu já começo, né, o aquecimento para aquela minha semana do sexualidades... agora deu um branco na minha semana. Sexualidade se aprende em casa, que eu vou começar com aquecimento, né, para essa minha semana da sexualidade se aprende em casa,
que todos os dias eu vou fazer uma live com vocês. Então, eu não vou estar presente na próxima semana ao vivo, mas em compensação vocês vão ter uma overdose aí minha, de lives minhas aí à noite. Essas vão acontecer à noite, com exceção da quinta-feira, que eu mantenho no mesmo horário, mas as outras todas vão acontecer à noite. Mas vocês serão comunicadas. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, tanto aqui no... Quem não se inscreveu na minha lista VIP, né, em alguns das programações que eu apresentei aqui para vocês, entra aí no meu link aí que está no Instagram, está na minha bio, aqui no Facebook, no YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês podem clicar nesse link e vocês podem se inscrever e receber por e-mail e até se inscrever no grupo de Telegram, né, para receber as comunicações que eu vou começar a fazer a partir do dia 26. Então, nessa próxima semana não teremos lives e na outra semana eu volto, então, com essas lives, que aí já vai ser para o pré-aquecimento, né, para a minha semana da minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, tá bom? Então, gente, se vocês não têm perguntas... eu vou encerrando por aqui, e se vocês tiverem perguntas, e essas perguntas ficarem aí com vocês, né? Vocês me mandam aí pelo direct e a gente volta a conversar a respeito desse assunto, tá bom? Bom, quero agradecer então aí a presença de todos, parabenizar quem ficou comigo do começo até agora e agradecer a minha seguidora que me deu essa oportunidade de trazer esse tema aqui para vocês. Ok, Yara, conto aí com a sua presença então, tá bom? Muito legal. Maria José estava aqui no YouTube, que bom. Muito bem, gente. Então, vejo vocês na outra semana ao vivo, né? Mas eu estou todos os dias com vocês aí através dos meus vídeos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, que eu publico todos os dias aí um conteúdo para vocês. Então, divirtam-se, um bom final de semana para todos. Tchau!